E aí, gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim trazer um vídeo de um pouco mais reflexivo, como sempre eu tento trazer aqui, mas também de responder algumas dúvidas que eu acho que a maioria das pessoas tem quando fala sobre escrever. E hoje, né, eu vim responder uma pergunta que eu acho que algumas pessoas devem ter, que é: escrever é tão difícil assim? Então hoje eu vim desmistificar essa pergunta com vocês e também como uma forma de, quem sabe, inspirar você aí que tá querendo ter um hábito de escrita, seja pro âmbito profissional como pessoal. Então vem comigo que a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto. Bom, uma das coisas, né, principais, que é já respondendo a pergunta, né, do vídeo, é não, gente, escrever não é tão difícil. A questão é que muitas vezes a gente tem uma ideia vinda lá da infância, né, da época da escola, que associa muito a escrita com a gramática. E o que muita gente acaba esquecendo, e foi uma coisa que eu falei lá no meu workshop, né, criando o hábito de escrever. Para quem me acompanha lá no Instagram vai saber do que eu tô falando, porque é o seguinte: uma das primeiras coisas que eu falo nesse workshop, que é para realmente tirar esse medo, né, de poder começar a escrever, é que, gente, a escrita é uma arte humana. Nós somos os únicos que inventamos, né, essa forma de linguagem. E a gente meio que acaba esquecendo a importância disso, porque afinal de contas a escrita veio exatamente para registrar a história dos nossos povos, né, a história da humanidade. E como a gente está num contexto muito atual, né, a gente tem uma sociedade hoje muito líquida, muito ocupada, que trabalha muito, muitas vezes a gente esquece que vendo, por exemplo, numa placa de trânsito, uma mensagem do WhatsApp ou mesmo num outdoor, o poder que a escrita tem na nossa vida. E é algo que, se é nosso, né, é do ser humano, por que então a gente vai ter medo de poder colocar as coisas nas palavras, né? Mas a questão sobre ser difícil começar a escrever vem muito do seu propósito com isso. Por exemplo, se for de um âmbito pessoal, não há por que não começar, né, a fazer isso. Porque afinal de contas, se for, por exemplo, um nível terapêutico, você quer escrever para expor seus sentimentos, para se entender internamente, externamente, poder organizar seus pensamentos, poder, sei lá, só falar sobre você mesmo ou falar sobre as suas vivências. Quem diz que isso precisa necessariamente envolver alguma questão gramatical? Porque afinal de contas, você vai ser a única pessoa a ter acesso a esse material. A menos, é claro, que você queira postar em algum lugar, mostrar para alguém. Mas mesmo assim, gente, não faz sentido você não escrever, não é verdade? Agora, para um âmbito pessoal, realmente essa questão, né, de todas as regras envolvendo o português pesa um pouquinho, mas, gente, também não, vamos dizer assim, é um pouco e não tão irrelevante, mas é relevante. Porque é o seguinte, primeiro de tudo, igual eu tenho a minha revisora, né, a Mariana Elis, maravilhosa. Eu vou chamar ela agora de minha revisora, tá, Mari? Porque só vou passar meus livros agora pra você revisar. Ela é quem revisou o Furta-Cor. Mas assim, ela fala muito sobre a questão de que escrever não precisa necessariamente ser vinculada a isso. E foi igual eu falei no começo do vídeo. A gente agrega muito a questão da escola, do professor indo lá e corrigindo o seu texto. E não, gente, porque afinal de contas, se você quer expressar alguma coisa, você precisa passar uma informação, você precisa escrever um livro, você precisa mandar um e-mail redigido. Isso independente da questão que envolve saber as concordâncias nominais e verbais, você vai ter que ir lá e expor a sua ideia. Então, assim, depois você pensa na parte gramatical. Porque eu vou pôr um exemplo pessoal. Eu sou autora, beleza, formei em letras, beleza. Mas, gente, eu quando comecei a escrever, que eu não tinha nem ideia se eu ia fazer isso de carreira, se eu...
nada que eu comecei a fazer meus livros, né? E que até eu explico um pouco de como que eu comecei naquele meu vídeo de Maqui Fala. Eu não fiquei pensando em nada, gente. Sabe o que eu queria fazer? Escrever o diacho da história que estava dentro da minha cabeça. Eu era uma criança, 12 aninhos de idade. Eu tava com uma ideia de uma história na minha cabeça que não saía mais. Sabe o que eu fiz? Peguei o caderno e fui lá e comecei a escrever ela. E depois passei pro computador. E aí eu pesquisava sobre o assunto, porque às vezes eu não sabia do que era. Tentava me aprofundar e etc. E, gente, honestamente, assim, minha mãe sempre me incentivou muito a estudar, etc. Mas não na parte de escrita. Nem, tipo assim, os professores que eu tive, graças, foram ótimos professores que sempre incentivavam, né, a eu poder aprimorar as minhas habilidades, né, seja em português, matemática, etc. Mas, assim, gente, falar assim, fi, o que você tá sentindo? Escreve aí. Aí, você tá com uma ideia, escreve. Assim, gente, foi raras as vezes que algum adulto virou pra mim e me incentivou. Então, foi muito mais de mim mesma querendo fazer isso e entendendo. Eu sempre fui uma pessoa muito intuitiva desde criança. Então, pra mim, poder materializar as coisas através das palavras era uma forma de eu conseguir me realinhar. E é isso até que eu falo nesse workshop, que, se eu não me engano, eu acho que até no final do workshop eu falo assim: as nossas emoções e as nossas ideias não têm forma, mas as palavras sim. Então, quando a gente materializa algo, fica muito mais fácil da gente moldar, da gente entender, da gente poder seguir em frente. E isso vale para os dois âmbitos que eu tenho falado aqui, pessoal e profissional. Então, assim, se você quer começar, tem várias ferramentas para fazer isso. Então, a forma de desmistificar isso, gente, é simplesmente você começar. Parece loucura, mas é simplesmente sentar e começar. Eu sei que tem várias formas também de se reorganizar para manter uma rotina, né? No workshop que eu fiz, eu preparei exatamente para isso. Então, assim, quem quiser participar de novo desse workshop ou de outros envolvendo escrita, me acompanhem lá no Instagram, tá bom? Que quando saem as inscrições, eu vou falar por lá, tá? Mas assim, quem sabe eu trago um vídeo, né? Explicando um pouquinho mais de como ter esse ritmo, sabe? Às vezes não precisa ser uma coisa muito, vamos dizer assim, intensa, porque eu mesmo uso para os dois âmbitos, porque eu uso de forma, né, terapêutica, e foi algo que eu aprendi na terapia muitos anos atrás, e obviamente uso pro meu lado profissional, porque, né, trabalho com isso, né, trabalho com texto, então tenho que continuar. Mas em um resumo muito grande, é basicamente isso. Eu acho que para muitas pessoas ainda é difícil tirar muitos moldes, né, que vêm da época escolar, ou mesmo também de questões de incentivo, ou muitas vezes medo de expor as suas ideias, sejam quais forem, né? E de poder expressar isso. E tá tudo bem também. Eu acho que cada pessoa tem o seu tempo. Mas se você sente que quer fazer isso, não precisa ser escrevendo num caderno, pode ser na nota do celular, pode ser no computador, enfim. Faça. Porque, gente, o primeiro passo é o mais importante. E na hora que você consegue enxergar esse resultado, é muito melhor. Ai, faz muita diferença. Eu falo isso por experiência própria. Eu falando com 12 aninhos, fui lá e comecei. E, gente, eu não era boa de interpretação de texto. Eu não gostava muito de escrever textos. Eu gostava de escrever poesia. E aí já a poesia eu já tive incentivo um pouquinho no prezinho. No prezinho minhas professoras gostavam de me chamar para recitar poesia. E eu sempre era a menina animadinha que gostava das coisas de arte. Ai, prof, deixa eu ir, não sei o que lá. Cantava na escola, então isso daí já é outros 500. Mas assim, uma forma que eu achei de demonstrar meus sentimentos foi através da poesia. E eu nem sabia direito como é que formava a poesia. Que tem os decassílabos, tem as ordens também das rimas. Gente, eu simplesmente queria escrever. Nem entendia direito como é que fazia poesia, mas eu escrevia. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer aqui. Vai que, né? Então é muito essa coisa de tirar um pouco dos medos da nossa cabeça e ir atrás. Eu acho que escrever é sobre isso. Então, se você se sentiu inspirado,
Vai! Começa, pelo amor de Deus. Mas então, gente, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu quis fazer um vídeo mais, tipo assim, de um assunto que eu acho que muita gente tem, principalmente quando me vê falando aqui nas redes sociais de uma forma geral. Mas isso é para mostrar que não é um bicho de 7 cabeças, é algo que veio de nós mesmos. Então é uma linguagem que a gente criou. Então por que você não vai fazer? Veio de nós, gente. Não é, sei lá, saber mexer num computador ultramoderno e lelelele, saber álgebra, não. É simplesmente ir lá. E querendo ou não, leitura ajuda sim a gente a ter mais repertório de palavras e ajuda com a gramática. Então quem quer melhorar, pode começar lendo, sei lá, um site que você gosta, de algum assunto que você gosta. Aí depois quiser, vai para uma revista, vai para um livro. O que importa mesmo, para quem quer manter um vocabulário maior e melhorar essas questões, é ler. Então lê no pouquinho que você consegue. Lê resenhas de livros. Às vezes você não pode ler o livro, lê a resenha de um livro. Segue alguém do Instagram lá que você gosta, que faz uma resenha, sei lá, de um livro de terror que você gosta, de um livro de romance. Aquilo ali, aquele textinho que a pessoa faz, já é uma leitura. Então, às vezes a gente tem que ter essa criatividade e quem sabe, com o tempo você vai aumentando o ritmo e vai lendo outras coisas, né? Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aí no comentário se esse vídeo fez sentido pra você. Vamos lá ter uma conversa, né, sobre esse assunto. Eu acho muito legal ver também a perspectiva de vocês. E é isso, um beijo pra vocês e até mais.